Goiás negocia a contratação do zagueiro uruguaio Martín Rea, ele que tem passagens pelo Atlético Mineiro, fez uma boa temporada pelo Danúbio no ano passado. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador. Ele é destro ou canhoto? As suas principais características de jogo e se pode ou não ser um bom reforço para o Goiás, que precisa sim reforçar a sua zaga até o início da Série B. Quero falar também do jogo de logo mais, Goiás e Anápolis, um dos principais jogos do futebol goiano, na terceira rodada do campeonato estadual. A provável escalação do Goiás, será que o Brenner Culano pode ganhar esta condição de titular? E dar o meu pitaco aqui, se eu fosse o técnico Zé Ricardo também, para essa partida daqui a pouco. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da RT Facas, nosso parceiro de longa data do Goiás News, onde você encontra copos térmicos, facas para cortes, tábuas também personalizadas do Goiás Esporte Clube e de qualquer outro clube também que você queira presentear, por exemplo, um amigo. Tem do Atlético, tem do Vila Nova e os outros rivais também dentro do futebol brasileiro, além de personalizações específicas, como por exemplo, para você que gosta de pescaria, para você que tem, por exemplo, um parente que está se formando, uma profissão ou algo nesse sentido, você pode fazer também a personalização lá na RT Facas. Vou deixar todas as informações logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com envios para todo o Brasil e entregas em toda a Goiânia e região. A RT Facas, que tem uma loja física que está localizada no Parque Amazônia. Vou deixar todos os detalhes da RT Facas, descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse duelo entre Goiás e Anápolis, que pode dar a liderança para o clube esmeraldino nesta terceira rodada do Goianão, algo que é assim, muito importante. Eu venho falando sobre o moral, né, dos torcedores, dos jogadores e a importância de você fazer o papel e o dever, o mínimo, nesse começo de campeonato goiano. Se der para jogar bem, se der para golear, ótimo, mas ao menos você passar uma confiança ao seu torcedor. Acho que o jogo contra o Goiânia, primeiro jogo, enfim, de análise é difícil a gente fazer, mas que deu pro gasto, tá? Acho que foi uma atuação até acima do que eu estava esperando. Contra o Atlético também, apesar de um jogo muito defensivo, recuado, um empate, algo que já não acontecia há um tempinho lá no Ascioli. O Goiás sempre que na primeira fase, assim, né, esses jogos iniciais contra o Atlético lá no Antônio Ascioli, tava levando um azar danado, foi por pouco, mas enfim, saiu com um empate. E agora este jogo contra o Anápolis, que começou bem o campeonato goiano, uma vitória convincente na Serrinha, por exemplo, um 2-0, com gols de jogadores ou para recuperar a confiança, ou até mesmo para consolidar essa boa fase inicial, como por exemplo do volante Juninho, o zagueiro Antony, o Ian Souto também, que vem fazendo jogos regulares nesse começo de temporada, ou até mesmo recuperação, como o Alano, o Getúlio e tudo mais. Eu vejo como um cenário agradável, necessário. Boas atuações neste começo para deixar uma boa imagem ao torcedor, né? Para falar um pouco mais sobre a escalação, perdão, o técnico Zé Ricardo, que ainda tem 3 dúvidas, né, em relação ao zagueiro Sudimar, o Vinícius e também, por exemplo, o Ivan Torres. Acredito que o Ivan Torres vai começar no banco de reservas. O Vinícius está suspenso, né? Então o seu substituto, que acaba sendo incógnita, pode ser o Paulo Baia, pode ser o Anderson Oliveira e o Sidmar também, né? Retornando de lesão, mas sendo bem sincero, eu deixaria o Antony. Acho que é um zagueiro que demonstrou grande personalidade, até mesmo dá uma moral pro garoto, né, nesse começo de campeonato goiano. O Brenner Culano pode disputar a posição com o Getúlio, eu faria essa troca sim, mas segundo informações do pessoal da Feras do Esporte, uma provável escalação do Goiás é com o Tadeu no gol, o Everton na lateral direita, 2 zagueiros, Ian Souto e o Antony, lateral esquerdo com o Sander, Juninho, o Wellington e o Dieguinho no meio de campo, ataque com Paulo Baia, Getúlio e Alano. Sendo bem sincero, posso parecer um pouco corneta aqui por estar na terceira rodada do estadual, mas esse ataque, olha, é goianão e tudo mais, mas eu não acredito, por exemplo, que um ataque com Paulo Baia, Getúlio e Alano consiga marcar 2 gols, por exemplo, tá? No campeonato goiano. Não passa confiança alguma. Eu daria uma repaginada nesse ataque do Goiás. Entendo o que o Zé Ricardo está querendo fazer. Ele está querendo testar alguns jogadores para ver se ele pode contar com esses caras ou não no decorrer da temporada. Como por exemplo o Paulo Baia, né, que é um incógnito e tudo mais, jogador para composição do elenco. O Getúlio também, que é um jogador de confiança do Zé Ricardo. Mas nesse momento, cara, se o jogador entrou e demonstrou um bom futebol, eu mandaria ele dentro do time. Acho que isso é muito necessário. Isso falando no caso, por exemplo,
do Brenner Culano. Eu mudaria um pouco essa escalação, eu abriria o Dieguinho mais pelo lado direito do campo, não como um ponta, mas uma espécie de um meia-direita. Colocaria o Ivan Torres para iniciar essa partida e um ataque formado aí com o Brenner Culano e o Anderson Oliveira, tá? Eu mudaria um pouco essa cara do Goiás, mas entendo o que o Zé Ricardo quer fazer, tomara que dê certo também, tá? Olhando pelo outro lado, do Anápolis, que venceu o Vila Nova na última rodada, fazendo um bom jogo, polêmica de arbitragem e tudo mais, mas é sim um time cascudo. O técnico Luiz Carlos Vinck, que sempre arma bons times, né, no Campeonato Goiano, é um cara que tem pouca grife, assim, no cenário local, mas é muito melhor do que vários técnicos que passaram aí pelo Goiás nos últimos anos, tá? Uma provável escalação do Anápolis, que conseguiu manter uma boa base da temporada passada, é com o Ederson no gol, o Fábio na lateral direita, dois zagueiros, o André e o Felipe Chaves, lateral esquerdo com o Léo Azevedo. Meio de campo, Richelli, aquele mesmo ex-Goiás, Paulinho, Júlio César e o Matheus Lagô, no ataque com o Gonzalo e o Iago. Desse time, se eu não estiver enganado, os que eu consigo lembrar aqui de cabeça, do Goianão do ano passado, tinha o Fábio, lateral direito, esse Felipe Chaves, zagueiro, o Gonzalo também centroavante e esse Iago, ponta esquerda também, de bastante velocidade. O Goiás precisa ficar atento dessa defesa do Anápolis, é assim muito boa, principalmente no jogo aéreo. O Fábio, lateral direito também, sempre me chamou bastante atenção. Um meio de campo experiente, o Gonzalo, aquele centroavante ex-Red Bull Bragantino e tudo mais, 2 metros de altura, também sempre muito perigoso. A tendência que tentando um contra-ataque, deixando o Goiás um pouco mais com uma posse de bola, e de preferência se o Goiás conseguir abrir o placar um pouco mais cedo nesse confronto na Serrinha, pode dar mais certo, tá? Segundo o site Futebol de Goiás, Goiás e Anápolis, 163 jogos na história, com 82 vitórias do Verdão, 33 do Galo e 48 empates, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogo, quais mudanças você faria. Como eu mencionei, acho que eu tentaria o Ivan Torres, tá? Iniciando como titular, mas ele deve ficar à disposição no banco de reservas e finalmente fazer a sua estreia diante do torcedor. Nesse duelo na Serrinha, que pode valer a liderança para o Verdão no Campeonato Goiano, você pode apostar neste duelo na Pix Brasil, que te dá R$20 gratuitos para começar a palpitar, como por exemplo, uma vitória do Goiás em casa pagando 1,44 a cada real apostado e o empate numa cotação de 4. Aparecidense e Atlético, com uma vitória da Aparecidense em casa a 3,77, o empate 3,32. Morrinhos e Goiânia, com a vitória do Morrinhos em casa 2,05, vitória do Goiânia fora 13,17 e um empate a 3,30. Essas e todas as outras cotações, os jogos do futebol goiano, das partidas do Goiás também, nesse comecinho da temporada, obviamente, os jogos do Campeonato Paulista, Carioca e futebol europeu, é na Pix Brasil, R$20 gratuitos para você começar a apostar. Resgate esse bônus pelo link que eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo. Fechado? Seguindo no nosso vídeo, quero falar sobre a negociação do Goiás para contar com o zagueiro uruguaio Martín Rea, ou Rea, não sei ao certo a pronúncia correta, tem apenas um R, ele que tem 26 anos de idade, 1,84 m de altura e é destro. Já jogou também pelo lado esquerdo do campo, mas pelos vídeos que eu assisti dele no Danúbio, clube tradicional do Uruguai, está ali na lista dos 4 maiores, né? Os 2 primeiros é muito maior, né? O Peñarol e o Nacional, não necessariamente nesta sequência, não vou entrar nessa polêmica, tá? E depois o Peñarol e o Defensor, né? O Defensor também, esses 2 clubes de Montevideo, aí vem vários outros, basicamente todos os clubes do Uruguai estão ali sediados na região de Montevideo. O Martín, que na temporada passada disputou 38 jogos e um gol marcado, sendo 7 das suas partidas na Copa Sul-Americana, que eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do zagueirão na competição internacional. Até que se saiu relativamente bem, atuando mais ali pelo lado direito. Segundo informações do Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço aí pro Vitor, esse zagueiro tem sim negociações com o Goiás para a sequência da temporada. Ele pertence ao Danúbio, não consegui confirmar ao certo até quando vai o contrato do Martín Rea por lá, tá? Não, de fato não achei a duração do seu contrato, mas ele tem vínculo para esse ano de 2024. Um bom zagueiro, tem passagem aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro, também já atuou, por exemplo, no futebol mexicano. Sobre as suas principais características de jogo, é um zagueiro muito perigoso no jogo aéreo, na bola parada
ofensivo, apesar de não ser nenhum de 2 metros de altura, tem um bom posicionamento dentro da grande área, e um zagueiro que geralmente, aquela característica de um primeiro combate, sai bem na caça, digamos assim, pelo meio de campo e também pelas laterais, no lado direito, boas antecipações, bons carrinhos também, né? Característica muito marcante dos jogadores uruguaios. Sobre a saída com a bola, é até um zagueiro relativamente habilidoso, não é nenhum velocista ou nenhum zagueiro de grande construção, saindo ali por trás, mas consegue fazer o feijão com arroz bem feito, tá? Bem temperado. Bons lançamentos, boas inversões de jogo, geralmente basicamente essas características com a posse de bola. Um zagueiro interessante, tá? Acho que para a Série B do Campeonato Brasileiro tem valências necessárias, sabe? Aquele zagueiro sem muita brincadeira, com bons botes, com uma bom posicionamento dentro da grande área, bom jogo aéreo também. Acho que um zagueirão que para a realidade de Série B se sairia muito bem, tá? Para a Série A ainda é uma incógnita, até mesmo porque aqui no Brasil, na sua passagem pelo Atlético Mineiro, ele chegou em 2018, mas não jogou naquela temporada, só participou de 2 jogos em 2019 no Campeonato Mineiro pelo Atlético, né, acabou sendo repassado depois para o Atlante, esse clube do futebol mexicano, 26 jogos por lá, depois no Querétaro do México, ele realizou mais 15 jogos por esse clube que é mais importante e voltou, né, para o Danúbio na temporada 22, foram 35 jogos, um gol marcado e um titular absoluto também. No ano passado, jogador revelado pelo próprio Danúbio, onde surge ali em 2018 e é contratado, né, pelo Atlético Mineiro após 13 partidas pelo clube uruguaio e um gol marcado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Martin Rea. Acho que pode ser sim uma opção interessante, tá? Para o Goiás vai depender muito das condições do negócio, como ele tem contrato, provavelmente o Danúbio não vai liberar o jogador gratuitamente, mas vendo os seus lances, um zagueiro jovem, enfim, eu acho que se sairia muito bem aqui no futebol brasileiro, tá? Principalmente para começar em um Goianão ou até mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro, que são competições mais fáceis, né, do que, por exemplo, a Série A, como o Goiás estava no ano passado. Nesta posição ainda falta um zagueiro destro e um canhoto, tá? De preferência para chegar e ser titular na realidade da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, sua opinião sobre esse zagueiro, já com passagem no Brasil, Uruguai, futebol mexicano também. Acho que agregaria sim bastante para esse começo de temporada, já que o Goiás conta apenas com o Sidmar, que vem se lesionando infelizmente muitas vezes, né, com a camisa alviverde. O zagueiro Ando, que vem sendo uma grata surpresa nesse começo da temporada. Tem o Mina e o Nolasco, outros 2 garotos da base. E o Ian Souto também, que vem fazendo partidas razoáveis, né, nesse comecinho de ano. Acho que para a Série B precisa de mais 2 titulares. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e os 2 links dos apoiadores do vídeo de hoje, a Pix Brasil e a RT Facas, na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Eu não sei se terá o pós-jogo, a live, né, obviamente ao vivo, aqui nesta quarta-feira. Se não tiver, o vídeo do pós-jogo contra o Anápolis, quinta-feira de manhã, é certeza pra gente. Fechado?